Alguma questão ou pode abrir ao acaso? Abre aleatoriamente, o que vier a gente tenta. Saiu lá na questão 582. Ocupações e missões dos espíritos. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? A pergunta de Kardec. Sem... Já abriu. Mas não estou entendendo por que não apareceu. Apareceu. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Bom dia, Estevam. Bom dia, bom dia. Que a luz possa estar com todos nós. Do Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, uma responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho, na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Estevam, posso passar a bola para você, enquanto eu faço aqui a marcação? Sim, pode sim. Então, fica à vontade aí, deixa eu fazer a marcação aqui. Tá bom. Bom dia, pessoal. Todos nós sabemos, né, que os pais, eles não geram o espírito, eles geram apenas o corpo para que o espírito possa ali ter aquela ferramenta para que ele possa progredir. Ele vai reencarnar e dentro daquela família, como a leitura que o Walter bem disse, eles têm a responsabilidade de enxergar naquele espírito que está no corpo de uma criança, num corpo frágil, delicado, que consegue ser moldado. Então, eles têm a responsabilidade de enxergar as suas inferioridades, as suas más tendências, aquilo de inferior que ele traz das outras encarnações. E fazer com que aquilo que ele tem de bom, os seus talentos, as suas facilidades, possa ainda progredir mais ainda. Junto a isso, tendo cuidado para que essa criança ela tenha um talento extraordinário, para que ela não se envaideça, para que ela não se ache melhor com que as outras crianças ou as outras pessoas que ali ficam ao seu redor. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande, e como ele disse aqui, é um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade pelo futuro, né? Porque nós estamos convivendo um com o outro. Os pais não estão convivendo com uma criança, eles estão convivendo com um espírito, assim como o espírito não está convivendo apenas com os pais, mas sim com o espírito que, no futuro, os papéis podem se inverter. Ou, num futuro, numa próxima reencarnação, ou até mesmo nessa, um vai precisar do ensinamento que o outro trouxe no passado. Então, é importante para que nós todos, aqueles que são responsáveis por uma família, ou até mesmo os nossos filhos, estaremos atentos a essa questão. Porque, senão, infelizmente, perderemos oportunidades valiosíssimas de
progredir, de crescimento, de se tornar uma pessoa melhor, apenas porque a gente cruzou os braços, a gente não quis entender a vida, ou a gente foi empurrando com a barriga, e perde essa oportunidade que o meio familiar nos traz, que é esse convívio com pessoas diferentes, com manias diferentes, e principalmente com os erros do próximo, né? Não existe família perfeita, não existe pai perfeito, nem filho perfeito. Hoje o nosso tema vai falar basicamente sobre isso, sobre essas imperfeições, as aflições da vida, né? E a gente deve saber conviver com isso, para que isso não nos tome conta de nós, deixe a gente louco, mas para que isso, pelo contrário, sirva de escada para o nosso crescimento, para o nosso progresso, né? Então, basicamente, Walter, sobre aquilo que a leitura do item 582 do Livro dos Espíritos, né? É isso. Complementar, por favor? Na verdade, a gente tem que entender não apenas como missão. Pode ser uma prova, pode ser uma expiação, e sim, a paternidade nunca vai deixar de ser uma missão. Agora, não há que se resumir apenas na paternidade. A gente, todos nós estamos cercados de irmãos do nosso lado. Alguns, por estarem encarnados, nós notamos a presença. Outros, eles estão na erraticidade, se aproximam de nós por afinidade, por cobrança. E aí é que está. Se a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 28, no item 82, que é uma prece pelos obsediados. Essa é, inclusive, uma prece que deve ser dita, pronunciada por quem está sendo obsediado. Olha para você ver como é que Kardec coloca para a gente. Olha a prece. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora contra ele, vós o permitis, meu Deus, para a minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Posso meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação, mas qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Olha para você ver. Ou seja, na vida, a gente fica se questionando se está correto. E o que o Kardec nos traz? Justamente o seguinte: que eu perdoe, que eu contribua para aquele que está ao meu lado, seja ele um irmão que está me atrapalhando ou que esteja me ajudando. É a mesma coisa com relação à família, quando a gente se diz filhos, pais. Nós não caímos de paraquedas por acaso num seio familiar, igual você bem disse. Tudo tem um porquê e, melhor, um para quê. A gente muitas vezes se detém perguntando por quê, por quê, por quê. E não é isso. A gente tem que perguntar, na realidade, para quê. Meus irmãos, 9h. Nós estamos hoje com o Estevam, que é um colaborador lá da Casinha do Pão, que vai nos ajudar a fazer o evangelho de hoje. Seja bem-vindo, Estevam, bom dia. Bom dia a todos vocês. Eu os convido neste momento para que possamos elevar nossos corações, nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Que possamos rogar a Deus pelo seu amparo,
pela oportunidade de trabalharmos em sua vinha. Que Deus nos permita também o concurso dos bons amigos espirituais, devotadamente Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores com quem rogamos que tenhamos boas sintonias, a fim de que possamos receber as boas intuições, os bons conselhos. Rogamos para que o trabalho possa alcançar aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, em desequilíbrio, em dificuldades diante de suas provas. E como o Mestre nos ensinou, nós vamos elevar a Deus a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, hoje e sempre, que assim seja. Estevam, seja bem-vindo. Eu te passo a palavra, meu irmão. Fique à vontade, que os bons espíritos te iluminem, que sejam para você fonte de inspiração e intuição. Bom, Walter, primeiramente, obrigado, tá? Pela oportunidade aí de trabalho. Nós sabemos que oportunidades a toda hora a gente tem, né? De servir, de ser um instrumento, um exemplo, só que a gente falha, né? Muitas das vezes a gente deixa de fazer algo ou faz algo totalmente contrário àquilo com aquilo que nós temos de ideologia, né? Então, se a gente está no trabalho, é uma oportunidade de servir ao próximo, se a gente vai no supermercado, se a gente vai numa área de lazer, num passeio, oportunidades todos nós temos, né? E você está dando essa oportunidade para nós aqui de poder ajudar, mesmo que seja um pouquinho. Hoje nós falaremos do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai iniciar com uma pequena questão do Livro dos Espíritos, no livro 4 do capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. A pergunta é de número 931. Por que na nossa sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Né? Hoje o tema da nossa conversa é bem-aventurados os aflitos, né? Aflição, muitas das vezes ligada ali a sofrimento, a provas, a expiações, e essa pergunta vem nos questionar. Por que aqui na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Os espíritos, de maneira bem simples, nos respondem: nenhuma é perfeitamente feliz. Nenhuma classe é perfeitamente feliz, assim como nenhum encarnado é perfeitamente feliz. Se nós estamos neste mundo de expiação e provas, é porque nós temos inferioridades. E a felicidade suprema, ela não pode estar ligada a um ser inferior, porque não há compatibilidade. Se eu sou inferior, se eu tenho questões ainda a serem tratadas, não tem como eu, ao mesmo tempo, ser feliz, porque eu estarei praticando mal, ou estarei sendo ignorante, falta de conhecimento, e ao mesmo tempo gozando de uma felicidade. Não tem como, né? Talvez a gente imagina que nós estamos felizes, mas nós estamos alegres momentaneamente, aí basta uma lembrança, ou basta que a outra pessoa faça algo para que a gente se entristeça. E a felicidade, ela é um estado. Quem alcança a felicidade jamais a perderá. Então não tem como a gente estar feliz num momento e depois triste. Nós estávamos, era alegre, uma alegria espontânea, um sorriso no rosto, mas logo, muitas das vezes passa, né? Então ele já responde: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sorriso está no rosto, mas lá no fundo a consciência está pesada. Muitas das vezes já deixou de fazer algo de bom naquele dia, né? Então,
aparentemente, através da superfície, né, através de uma fantasia do rosto, do sorriso, as pessoas tentam mostrar para as outras que estão felizes, mas não, né, eles escondem sofrimentos. E o sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, né, direi que as classes a que chamais sofredoras, elas são mais numerosas, porque na terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre. Por isso, porque aqui ainda é um mundo de provas e expiações. A gente sempre escuta isso, né? A doutrina espírita, ela nos traz esse esclarecimento. Se hoje nós estamos aqui, se há sofrimento, se há crueldade, é porque estamos no mundo ainda de provas e expiações. A gente até entende, escuta, só que a gente não vivencia. Porque no primeiro momento que surge uma notícia, onde aquela notícia existe crueldade, onde aquela notícia existe um crime bárbaro, nós todos nos assustamos, muitas das vezes não compreendemos e até julgamos a Deus, né? Por que deixou isso acontecer? E como você bem colocou bem lá no começo da reunião, tudo tem um porquê e um para quê, né? Se estamos aqui sofrendo, se o vizinho está passando por um sofrimento, nós vamos tentar ajudar de alguma forma, mas aquele sofrimento é benéfico para ele, e é isso que nós temos que enxergar. Por isso Jesus trouxe: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão felizes. Por que bem-aventurados? Porque felizes os aflitos, porque essa aflição faz com que aquela pessoa, ou ela quite uma dívida anteriormente que ela trouxe, ou vai adquirir experiência, ou vai fazer com que ela se torne melhor, vai burilar os seus sentimentos, as suas virtudes, vai deixar de ter o orgulho, ou o egoísmo, a vaidade, ou tantas e tantas outras inferioridades que nós carregamos ainda até hoje, né? Então, o capítulo de hoje do Evangelho vai nos trazer isso. Bem-aventurados os aflitos. E quem nos traz essa mensagem é Lacordaire, foi em 1863. E ele fala sobre o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia à generalidade dos sofredores. Jesus não referencia a todos os sofredores, porque senão ele estaria se referenciando a todos nós, né? Porque todos nós sofremos. Não adianta falar que a grama do vizinho é mais verde, porque a gente vê ele apenas felizes. Como a gente já trouxe aqui de início, ele pode estar feliz aparentemente, mas todos nós somos sofredores, né? Então, não quer dizer que todos nós seremos felizes, só porque sofre. Há um pequeno equívoco quando a gente pensa dessa maneira. Só porque eu sofri, só porque eu estou passando pelo momento difícil da minha vida, consequentemente, Deus vai me dar um bom lugar. Ou Deus vai me ajudar de alguma forma só porque eu estou sofrendo. Não é bem assim. Pois todos os que estão aqui sofrem, eles estejam sobre um trono de palha, né, ou um trono de ouro, todos que encarnam, vêm sobre essa terra, eles com certeza estão sujeitos ao sofrimento, sim. Mas aí, poucos sofrem bem. Olha que interessante, poucos sofrem bem. E até para sofrer deve ser algo bem feito, né? Nós devemos sim passar pelos sofrimentos, pelas aflições da vida, mas com a intenção de fazer com que aquilo que aparentemente é ruim, que talvez nos traz um prejuízo, a gente tirar algo de bom daquilo, a gente sugar algo produtivo daquilo, fazer um aproveitamento daquele momento, puxar aquele ensinamento que aquela situação nos traz. E não só ficar através de uma reclamação, sendo uma pessoa azeda, que só reclama, e nunca traz algo de bom da situação, né? Então, é um momento. Nós escolhemos aquela situação para a gente. Se a gente não escolheu, até mesmo nessa encarnação, através das atitudes equivocadas no passado, ou de uma falta de disciplina, ou uma falta de alguma coisa, foi no planejamento encarnatório. A gente escolheu aquilo para as nossas vidas. Então não adianta reclamar,
Não adianta achar o culpado, apontar o dedo para os pais, né, ou para o próprio filho, a culpa é sua, ou até mesmo para Deus, que não, o culpado somos nós. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus, né? Poucos vão compreender que se a gente não passar pelo nosso caminho, caminhar, encontrando espinhos, encontrando leões, encontrando adversidades, tempestades, mas continuando seguindo e aprendendo, se eu pisar com um pouquinho mais cuidado, eu não vou pisar na ponta daquele espinho. Se eu andar com mais silêncio, eu não vou acordar o leão. Quer dizer, tirar da sua caminhada alguma experiência. Porque talvez numa oportunidade que vier no futuro, essa experiência vai ajudar alguém. Ela vai trazer algo, vai poder ajudar alguém a sofrer menos. Não que vai aniquilar o sofrimento daquela pessoa, não. O sofrimento também é benéfico. Mas vai ajudar com que aquela pessoa sofra menos. Por que Jesus fez isso? Isso foi o que Jesus fez. Ele apenas está nos ajudando a sofrer menos. Por isso que ele disse, bem-aventurados aqueles que são aflitos, né? Porque esse sofrimento, se for a gente ter um olhar muito mais espiritual para ele, ter um ponto de vista perante ele, isso vai ser grandiosamente para nós. O desânimo, ele é uma falta. Deus vos recusa as consolações porque falta coragem. Quantos de nós, numa situação difícil, a gente desanima e desiste, né? Muitas das vezes ali numa oportunidade que nós temos no trabalho, está sendo difícil, está sendo penoso, está sendo árduo, eu não consigo, né? E talvez na primeira barreira, no primeiro muro, a gente já cruza os braços e desiste. Isso falando do trabalho. E quantos são os nossos amigos, os nossos irmãos suicidas, que perante as tribulações da vida, infelizmente, pensam que a melhor opção está através desse desânimo e cometem o suicídio, né? Eles imaginam que aquilo nunca mais vai ter fim, não vai ter mais término os seus sofrimentos. Então é necessário com que todos nós buscamos enxergar a vida com outros olhos, um olhar muito mais espiritual, um Deus bondoso, que ele não aponta o dedo para escolhe uma vida feliz para outro, ao qual ele privilegia alguns com alguns dons, com algumas facilidades, e outros filhos dele ele coloca na miséria, na dificuldade, e alguém vai ter que se esforçar muito para se tornar uma pessoa melhor, enquanto outros já estão numa situação bem mais favorável. Esse Deus injusto não existe. Existe apenas um Deus justo, bondoso, ao Supremo. Então, se existem essas diferenças, é porque a minha situação hoje precisa disso. E aquela pessoa que talvez momentaneamente está feliz, é uma oportunidade para que ele passe por alguma situação e desenvolva outros talentos. Então, cada um tem a sua situação diferente, tem a sua caminhada, o caminho é diferente, mas todos para o mesmo objetivo. O desânimo, né, ele é uma falta. A prece é um suporte para a alma. Quantos de nós, em meio aos problemas, a gente não para, a gente pensa, conta 1, 2, 3, até 10, ou muitas das vezes a gente pausa e faz uma prece, buscando forças, pedindo coragem, né? Mas ela sozinha não basta. Não basta só a gente, no meio das tribulações, ou elevar os pensamentos até Deus e pedir força e pedir coragem. Isso sozinho não basta. Deus não vai modificar a nossa conduta, não vai modificar o nosso caráter, Deus não vai modificar a nossa caminhada. Ele vai nos ajudar de alguma maneira, mas o esforço é de cada um, o esforço é próprio. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Do que adianta eu pedir a Deus força, coragem, paciência e só? Passa por aquilo e só. Qual foi a base daquilo? Do que você tirou de bom daquilo? Então é preciso que seja apoiada sobre a fé viva na bondade de Deus. Opa, então por que eu estou com essa doença? Qual que é o objetivo da minha vida? O porquê que eu estou passando por essas situações financeiras difíceis? Por que eu estou com problemas dentro da minha família?
a gente não faz esses questionamentos, a gente não faz uma reflexão individual própria. Ou a gente tenta achar o culpado, ou a gente tenta resolver a situação muito mais rápido do que se faz necessário, ou a gente tenta contornar a situação, e nenhuma delas tem aproveitamento, a gente não aproveita. A gente pode sim tentar resolver o problema o mais rápido possível, mas aprendendo com a situação, não buscando meios que às vezes aparentemente vai resolver o problema, mas não, ele continua ali, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem um problema com um vício, um exemplo, eu sou viciado numa água, aí eu resolvo tirar aquela água da minha casa, não ter mais água em casa. Eu resolvi o problema da água, mas o vício é que está dentro de mim. É isso que deve ser modificado. Essa vontade de querer sempre mais alguma coisa, junto ali com muitas das vezes a ganância, né? Sempre querendo ter mais alguma coisa, imaginando que algo vai suprir a falta de outra coisa que nós não temos, né? Então não adianta eu ir lá e cortar a água da minha casa porque eu sou viciado em água. Eu tenho que resolver o problema do vício, dessa vontade minha de gostar demais de algo, né? Então, a gente imagina muitas das vezes a nossa vida dessa maneira. E muitas das vezes foi dito que aquele que Deus, ele não coloca um fardo pesado sobre os ombros dos fracos, né? Tudo é proporcional às nossas forças. Mesmo, mas eu estou sofrendo demais, eu não estou conseguindo mais, estou pensando em desistir. Isso você pediu para a sua vida, é proporcional a você. Você pode buscar meios de talvez ali apaziguar aquela situação, mas uma hora ou outra você vai ter que passar por aquilo. Então, para que postergar a situação? Para que deixar para o futuro? Para que resolver depois? Buscamos coragem, buscamos força, a reflexão das nossas vidas sobre o que nós estamos passando, para que isso seja um progresso para nós, para que seja algo bom. Mas o fardo, ele é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem, né? Se hoje o sofrimento é grande, se a gente conseguir passar por ele, sem muitas das vezes desanimar ou faltar com coragem, a recompensa será grande. A consciência, que é algo mais tranquilo que a consciência em paz, com o sentimento de dever cumprido. Quando nós estamos trabalhando, ou os adolescentes, quando estão na escola, as crianças, quando a gente faz o nosso trabalho de casa, ou quando a gente faz o nosso trabalho lá no nosso serviço, não é bom a gente pensar, nossa, está pronto, está resolvido isso, eu não preciso me preocupar com aquilo, porque está pronto. Essa consciência tranquila, apenas uma analogia ali, bem fraca, mas vai fazer com que a gente entenda, isso nos vai trazer a paz na nossa consciência. Opa, meu dever está cumprido. Eu passei por aquilo de maneira firme, inteligente, não desanimei. Se desanimei, eu me levantei e tomei coragem e continuei caminhando, né? Mas, e quando a gente, nossa, eu tenho que fazer aquele dever de casa, e já está tarde, a noite já tá acabando, o dia já tá começando a nascer e meu trabalho não está feito, ou, nossa, eu tenho que chegar lá amanhã e no trabalho não vou conseguir fazer a tarefa que eu tenho que fazer. Isso é penoso, isso é difícil para a nossa consciência, dói a nossa consciência. Então, é bem melhor com que a gente aproveite cada tempo, cada segundos da nossa vida e fazendo o que deve ser feito, para que no futuro a gente não tenha essa dor na consciência. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa, né? Então, se é ruim agora, nunca vai chegar à grandiosidade que a recompensa vai nos trazer. Que, com certeza, mais uma vez, é a consciência tranquila, é o sentimento de dever cumprido, é poder deitar a cabeça sobre o travesseiro e ter uma noite tranquila, porque não vai vir pensamentos, nossa, eu magoei aquela pessoa, ou deixei de fazer aquilo para aquela pessoa, ou eu a ofendi. Você vai poder ter até uma qualidade de vida melhor, né? Por isso que a gente pode, sim, ter uma vida cheia de tribulações, de sofrimentos, mas a maneira com que nós vamos viver, isso vai fazer a diferença entre alguém que sofre e tem uma qualidade de vida péssima e talvez uma pessoa que sofre até bem mais
que essa primeira, e a qualidade de vida é bem melhor, porque ela enxerga a vida com outros olhos. Mas é preciso merecer essa recompensa, né? E é por isso que a vida é cheia de tribulações, né? Como que a gente quer alcançar a felicidade, né? Alcançar os céus sem problemas, sem tribulações? Como que a gente quer evoluir sem dificuldades? Como que eu quero me tornar uma pessoa que tenha uma paciência exemplar sem ter as oportunidades de desenvolver a paciência? Como que eu quero perdoar, né? Sem encontrar alguém que faça algo errado para mim? Então, não tem como, é necessário essas questões nas nossas vidas. Como que eu quero aprender a amar uma pessoa, sendo que ela nunca vai ter oportunidade de jogar ódio sobre mim? Então, são essas situações as mais difíceis da vida, é as que vão trazer para a gente uma recompensa grandiosa, porque vai desenvolver em nós coisas que ainda nós não temos. E ele faz uma analogia aqui bem interessante. Ó. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito porque o repouso do campo não lhe proporciona a promoção. Né? Se o militar está ali, ele quer trabalhar, ele quer ir para o campo, ele quer ser útil. Imagina um militar apenas ali no seu quartel parado, sem desenvolver aquilo com que ele está preparado para cumprir. Né? Um militar vai ficar ocioso, ele não vai se sentir bem. É assim nós. A gente veio lá do plano espiritual para cá. Aqui é o nosso campo de batalha. A gente tem que batalhar. A gente tem que lutar. Não a luta sangrenta, como ele coloca o exemplo do militar, mas a luta do dia a dia. De chegar num determinado local, se eu estou andando de carro, chegar num determinado local e alguém momentaneamente passa na minha frente e rouba a minha vaga. A vaga estava prontinha para mim. O exercício da paciência, a batalha, vai vir, com certeza vai vir o pensamento ali, saia do carro e vai lá e tira a satisfação com ele. Não deixa isso acontecer com você, não seja inferior, tá? Tenho certeza que isso vai vir nos nossos pensamentos. Se não vier dessa forma, vai vir com outros, né? E aí está a batalha interior de cada um. Não, né? Opa, deixa eu me acalmar, vou tirar meu carro, vou procurar outra vaga. Se eu não achar uma vaga perto, eu tenho pernas, né? Eu consigo ir andando até aquele local, né? Ou se está difícil para mim, um exemplo, uma pessoa que não tenha a locomoção, ela precisa daquela vaga, né? É uma oportunidade ainda para ela desenvolver, pensar realmente, né? Isso não vai fazer com que o dia dela seja ruim. Errado é quem a outra pessoa que foi uma pessoa desonesta, né? Que sabia que aquela vaga já estava preparada para alguém e tentou usar de esperteza e passou na frente. Talvez para ele vai ser feliz naquele momento. Ele vai estar com um sorriso no rosto. Mas lá dentro, um dia, a sua consciência vai pesar, com certeza. Isso é apenas um exemplo. E a gente encontra isso na nossa caminhada todos os dias. Ficar insatisfeitos quando Deus nos dá a oportunidade da luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, as dificuldades, os problemas, as oportunidades de desenvolver o raciocínio, desenvolver a inteligência, nas quais, às vezes, é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois quem fica firme diante do inimigo, curva-se sobre a opressão de uma pena moral. Né? Às vezes, ali frente a frente com outra pessoa, a gente fica firme. Mas aí, quando vem aquela pena moral, vem a moral na nossa consciência, a gente se curva. Né? Então, é preciso muito mais coragem nas batalhas da vida do que talvez numa guerra, numa luta sangrenta. Porque vai diretamente àquilo que nós somos, que é o espírito. A guerra ela vai trazer dificuldades para o nosso corpo, vai ferir o nosso corpo, né, muitas das vezes, mas as batalhas da vida, ela vai atingir diretamente ao nosso espírito, aos nossos sentimentos, a moral que nós temos, né? Então, coragem. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-se por superá-lo. Por quê?
Porque é no esforço que vai se reconhecer o verdadeiro espírita, né? O verdadeiro cristão também. Não é apenas nos acertos da vida. Ah, olha lá como o Mário, ele só faz coisas boas, ele ajuda, né? E às vezes a gente só enxerga esse tipo de pessoa como um exemplo. E sendo que a pessoa só tem coisas boas muitas vezes para oferecer. E a gente desdenha aquela pessoa que está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Aquela pessoa que está, com certeza, renunciando muitas situações que ele fazia no passado de errado para se tornar uma pessoa melhor. E essa pessoa, às vezes, a gente nem dá mais ânimo para ela, a gente não dá olhar. E talvez essa pessoa está sendo muito mais grandiosa do que o próprio Mário ali, que está, para todos está legal, está sendo aplaudido, né? E talvez lá no fundo da sua consciência, lá no fundo da sua essência, é uma pessoa vazia, né? Uma pessoa ali sem objetivo de vida, apenas está indo, caminhando, porque pegou pegou ali uma carona e está caminhando, mas e quando chegar a dominar os ímpetos de impaciência, né? De cólera ou de desesperos, dizei-vos com uma justa satisfação, eu fui mais forte, né? Eu consegui vencer essa batalha individual minha. Eu consegui hoje não responder de maneira ofensiva a alguém que me disse coisas feias. Eu consegui pausar, consegui pensar e sair daquela situação. Não que a gente vai ser passivo em tudo na nossa vida. Não é isso que Jesus, que a doutrina espírita nos está dizendo. Não, muitas das vezes é necessário, sim, que a gente tenha um posicionamento firme, palavras possam sair das nossas bocas, uma discussão saudável, mas com a intenção, o desejo com que a outra pessoa se esclareça, né? Com que a outra pessoa possa enxergar, talvez, a nossa opinião também, mas de maneira educada, de maneira respeitosa, né? Se a gente vê que aquilo está tomando outros ares, a gente pausa, deixa com que a pessoa saia como vencedora daquela situação, mas a gente sabe que se recuando, a gente está fazendo certo. E ele termina dessa maneira: bem-aventurados os aflitos. Pode, então, ser traduzido desta maneira: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé. Todos nós temos essas oportunidades. Que a gente possa valorizar elas, dar importância para elas. A pandemia está trazendo oportunidades grandiosas de desenvolver em nós o respeito ao próximo, de desenvolver em nós o sentimento mútuo de fraternidade. Se hoje a lei exige com que eu tenho que usar um dispositivo de proteção, algo desta maneira, o que me faz pensar que eu sou melhor que as outras pessoas e não preciso daquilo? Sendo que aí a ciência está nos ajudando a combatê-la e demonstra que eu posso carregar essa carga viral e transmitir para uma pessoa, e essa pessoa ter um prejuízo na sua vida, se sentir doente, né? E muitas das vezes o orgulho nos traz isso, o egoísmo de pensar só em nós. Então são oportunidades que a vida traz. Não é só a pandemia que está trazendo as oportunidades, não. Antes dela também sempre existiu inúmeras oportunidades, e após ela existirá outras inúmeras oportunidades. Agora nós estamos tendo, eu aqui, você aí, quem está nos assistindo. Depois disso, cada um vai seguir o seu caminho. Eu vou para os afazeres da casa, você também, a outra pessoa vai trabalhar, a outra pessoa vai para um comércio, e nós vamos encontrar situações de ser provados, aflições. Alguém vai nos apontar o dedo, alguém vai nos contrariar as nossas ideias, alguém às vezes vai até fisicamente, a gente não se sabe o que está programado para a gente, vai violentar a nós fisicamente, ou às vezes moralmente. E aí? O que nós vamos fazer? A gente vai responder à altura, né? Nós vamos deixar com que o orgulho nos domine, o egoísmo, ou nós vamos lembrar daquilo que Jesus nos trouxe
que é apenas uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Que a gente possa sofrer bem, como a leitura nos iniciou. Que possamos fazer bons frutos desse sofrimento. E não apenas sofrer por sofrer, sem entender o porquê, sem saber o porquê, né? Para que nós possamos ter a oportunidade da reencarnação aproveitada. Então, Walter, é isso, tá? Que eu queria trazer para vocês. Estevam, se me permite, maravilhoso. Uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem é o pai da frase, não, mas cai direitinho no que você falou. Quando eu escutei essa frase a primeira vez, eu fiquei assim, procurando entendê-la. Ela diz o seguinte: aquele que cumpriu pena permanecerá preso. Aquele que não cumpriu pena conhecerá a liberdade. É o que você falou. Se a gente é o bem e o mal sofrer, se a gente sofre com resignação, não é pena. A gente aprendeu, a gente tirou proveito. Então, essa frase, eu adorei ela. Gente, vamos passar ao momento da fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, nós rogamos a Ti em nossa humildade, que fluidifique as nossas águas, deposite nelas os remédios de que somos carentes, necessitados, os remédios para as nossas doenças do corpo físico, corpo material, e as nossas imperfeições espirituais. Deus, que esta água possa nos limpar, nos lavar, nos tornarmos limpos, puros, retirando de nós as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Pai, nós pedimos que todas as águas do planeta possam levar aos nossos irmãos estas mesmas bênçãos, trazendo-lhes o conforto, o remédio, a paz, o reequilíbrio. Que assim seja. Eu os convido agora, nós vamos passar a segunda parte do nosso trabalho desta manhã. Eu convido a cada um para que nos ajude com as suas orações, com suas preces, através das suas vibrações, da sua fé. Deus Pai Todo-Poderoso, nós rogamos a Ti pela oportunidade do trabalho, de levarmos das nossas boas energias, juntamente com as Tuas bênçãos, com a Tua luz, a todos aqueles nossos irmãos que estão em desequilíbrio, que estão sofrendo, que estão tendo dificuldades diante de suas provas. Pai, pedimos por aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece, por todos aqueles que estejam na erraticidade ou encarnados, que estão em dificuldades, que possam estar ao nosso lado, nos requerendo atenção, nos requerendo ajuda, por aqueles que ainda não têm a compreensão, para aqueles que ainda não encontraram em Ti a verdade, o amor, a luz. Pai, que as Tuas bênçãos possam chegar através do nosso abraço fraterno a todos aqueles nossos irmãos, necessitados iguais a nós mesmos, que possam provocar neles, Pai, a sua melhora, que possam motivar o arrependimento, que é o primeiro passo à felicidade. Eu os convido para, neste momento, que possamos, na nossa individualidade, elevar a Deus as nossas preces, os nossos agradecimentos, enquanto recebemos o passe.
Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a todos aqueles que são os verdadeiros detentores da propriedade deste trabalho. Agradecemos aos nossos anjos protetores, aos nossos guardiões, que possamos nos manter firmes no caminho do bem. Pedimos, Pai, que nos perdoe, que nos dê sempre a força necessária a trilharmos o caminho da paz, do amor e da caridade. Estevam, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir tão belas palavras, nos trazer um novo entendimento. É justamente o que nós precisamos. De escutar, de raciocinar, é a fé raciocinada. Muito obrigado. Espero que você nos dê outras novas oportunidades. Agradecemos a todos que nos acompanham. Lembrando que amanhã, no Evangelho das 9, nós teremos a participação do Norberto, lá de Uberaba, um trabalhador da Casa Bezerra de Menezes. Estevam, se você quiser fazer algum agradecimento, eu já vou encerrar com a prece de Cáritas. Eu agradeço a você mesmo pela oportunidade aí, mais uma vez, do trabalho, tá? Só isso mesmo. Gratidão. Meus irmãos, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. À criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Estevam, muito obrigado. Esperamos vocês amanhã às 9 horas. Que a paz e a luz possam estar com cada um. Estevam, te peço para guardar aí um segundinho, por favor. Certo.